Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando mais uma edição do Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. O rubro-negro ganhou de 3-2 contra o Guarani na terça passada e a próxima partida do Dragão é só na sexta-feira. Pois é, Mariana, e a equipe vai ter muito tempo para treinar antes de voltar a campo contra o CRB. A partida vai ser no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o jogo pode ter estreante com a camisa do Atlético. O atacante Renato Kaysar, de 22 anos, chegou no clube e já está treinando com a equipe. Por causa de alguns documentos, o jogador ainda não foi regularizado, mas a expectativa é que até o próximo embate a situação do atleta esteja acertada. E falando em novidade, para os próximos jogos, o atacante André Luiz foi reapresentado hoje, no clube. O jogador de 32 anos já jogou pelo time em 2014. Depois disso, optou pelo futebol tailandês. Na nova passagem pelo rubro-negro, o atleta fez uma análise do elenco e de como pretende se encaixar na equipe. Está bem estruturada. O nosso professor montou bem a equipe nesses 3 jogos que já passaram. Todo mundo viu que a equipe está bem estruturada, bem taticamente. E a gente está trabalhando para tentar entrar na equipe e se encaixar nesse processo para tentar ajudar o Atlético. A Tailândia é um futebol totalmente diferente do futebol brasileiro, né? Mas é um futebol que é um futebol rápido também lá, né? Eu sou um jogador velocista. A experiência é tentar fazer o máximo taticamente para tentar ajudar o Atlético. O Atlético, por enquanto, ocupa a 6ª colocação na tabela. Depois de estrear com vitória contra o Criciúma, perdeu fora de casa contra o Coritiba em uma partida bastante disputada. Já que venceu no último embate, o Dragão acumulou 2 triunfos nesse início de campeonato. E no sábado foi a vez do Vila Nova defender os 3 pontos. Jogando em casa, o Colorado recebeu Sampaio Corrêa no Serra Dourada e conseguiu manter os 100% de aproveitamento. A primeira etapa da partida foi de jogo bem aberto. As duas equipes conseguiram criar chances de marcar. E aos 36, Diego Giareta tirou o 0 do placar, marcando para o Vila. E já nos acréscimos da primeira etapa, o goleiro Matheus Pazinato foi pego de surpresa com o gol de Bruno Oliveira de cabeça. Final do primeiro tempo, 1-1. Já na etapa complementar, o Tigre mudou a cara do jogo com a entrada de Alain Mineiro, reestreante no time. O meio-campista substituiu Keké, e com a mudança foi outro jogador que teve mais liberdade para criar em campo. Isso porque o meia Elias pôde se posicionar melhor em campo, e a mudança deu o resultado depois de uma cobrança de escanteio. E o próprio Elias foi quem mandou para as redes. E o Vila precisou apenas de 3 minutos para ampliar o placar. Dessa vez, quem marcou foi Matheus Anderson. Fim de partida 3-1 para o Tigrão. Depois de ter ganhado todos os jogos até agora, o clube está entre os 4 primeiros da tabela, com a mesma pontuação de 9 tentos. E o próximo embate do Tigrão vai ser o clássico. Vila e Goiás vão duelar no Serra Dourada no próximo sábado. O jogo vai ser com comando de campo do Esmeraldino e tem início às 4h30 da tarde. A equipe vilanovense tem uma boa folga na tabela quando comparado com o Goiás, mas essa vantagem não foi motivo para o técnico Emerson Maria relaxar diante do adversário da próxima rodada. Pelo contrário, Raoni, o comandante do Tigre, chegou a declarar que um clássico é uma partida à parte do campeonato. O resultado é inesperado, considerando que as equipes são grandes rivais. E o técnico ainda destacou que o Goiás tem uma boa equipe e que é a atual campeã estadual.
Os treinamentos para o jogo de sábado só vão começar amanhã. O elenco teve folga hoje, depois de um domingo de treinos. Ontem, os jogadores realizaram exercícios regenerativos por conta da partida do dia anterior. E falando do clássico da próxima rodada, o Goiás encara com otimismo essa semana de preparação. Sem nenhuma vitória no campeonato até agora, a situação do Esmeraldino é complicada. Apesar de ainda ser o início do torneio, o torcedor não espera esse tipo de desempenho do Alviverde. Isso mesmo, Mariana, mas o técnico Hélio dos Anjos não está preocupado com o jogo contra o Vila. Segundo o comandante, a semana de treinos vai ser importante para o Goiás entrar no ritmo da competição. E desde o final do Goianão e com os jogos da Copa do Brasil, o Alviverde não conseguiu um prazo de uma semana de treino entre um jogo e outro. Por esse motivo, Hélio dos Anjos destacou que a equipe está exausta. E o comandante completou que com a semana inteira o elenco vai poder realizar um treino normal e assim vai poder colocar na agenda treinos regenerativos e fortalecedores. A capacitação em toda semana é importante antes de um clássico. E para o próximo embate, 2 desfalques já são garantidos. Júnior Viçosa e Léo Senna, que estão lesionados, continuam fora dos jogos. Já o atacante Carlos Eduardo, que ficou fora da última partida, também por contusão, é dúvida para o próximo jogo. O Alviverde não conseguiu alcançar uma vitória no campeonato. Na última rodada, contra o São Bento, a equipe goiana até saiu na frente, com o gol de Rafinha, mas o time de Sorocaba conseguiu o empate. Fim de jogo, 1-1 no estádio Walter Ribeiro. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E hoje tem jogador de vôlei soprando as velhinhas. O atleta Leandro Vissotto completa 35 anos de idade. E para relembrar um pouco de sua vitoriosa carreira, vamos ouvir o boletim do repórter Ildeu Youssef. Bruninho olhou o bloqueio. Vissotto! Leandro Vissotto! Leandro Vissotto Neves, ou Leandro Vissotto, atleta que joga como oposto, é natural da cidade do Rio de Janeiro e nasceu no dia 30 de abril de 1983. O atleta, que possui 2,12 metros de altura, sempre teve isso como um trunfo, principalmente na posição em que atua. Além de bom atacante, Vissotto é peça importante no bloqueio de qualquer time. Leandro começou a jogar vôlei aos 12 anos no Flamengo. Atuou em times nacionais como o Unisul, o Suzano e o Minas, tendo passado por todas as categorias de base da seleção brasileira. Ainda jovem, aos 16 anos, foi jogar em equipes do exterior, como o Trentino da Itália. Na época, o jogador chegou à seleção principal em 2008, após os Jogos Olímpicos de Pequim. O atleta ainda teve passagens pelo Ural Ufa da Rússia e o Al Arabi do Catar. O oposto, que figurava em todas as convocações desde 2008 até o ano de 2016, não entendeu os motivos de ter ficado fora dos Jogos Olímpicos do Rio, porém não contestou a escolha feita à época por Bernardinho. Recentemente retornou ao Brasil após desbravar o mundo para disputar a Superliga pelo Campinas. O motivo foi a chegada de Renan Dalzotto. A saída de Bernardinho foi vista como uma possibilidade para o atleta voltar à seleção. Vissotto, que foi o principal nome de sua equipe para esta temporada, não decepcionou. Nas quadras, levou o time a alcançar as semifinais do Campeonato Paulista e na Superliga a fase das quartas de final, sendo eliminado pelo Rio de Janeiro no Golden Set. O atleta recentemente se transferiu para o Taubaté para substituir o oposto Wallace. Vissotto, que ainda tem contrato com Campinas, só vai ser anunciado oficialmente quando seu compromisso for encerrado no mês de maio. Dentre os vários títulos conquistados em sua vitoriosa carreira, podemos destacar triunfos com a camisa amarela. Pela seleção brasileira, Vissotto faturou o bicampeonato da Liga Mundial em 2009, naquele jogo memorável contra a Sérvia no tie-break, e em 2010 contra a temida seleção cubana por fáceis 3-0. Ponto do jogo pro Brasil, 24-22, podia errar Hernandes, acertou de novo, Bruninho, é Vissotto! Vissotto! Quem é que para o Vissotto? Quem é que para o Brasil? Brasil! Tricampeão mundial! Com a amarelinha, também ganhou o Campeonato Sul-Americano de Vôlei na Colômbia em 2009, o Campeonato Mundial na Itália em 2010 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. No ano,
perdeu para a seleção russa por 3-2 de virada. É importante dizer que Visotto é o único atleta campeão mundial em todas as categorias de base da seleção brasileira de vôlei. Jogando na Itália, foi bicampeão da Champions League de vôlei e campeão mundial de clubes vestindo a camisa do Trentino. Atuando na Terra Brasilis, foi bicampeão paulista pelo Suzano, tricampeão catarinense pelo Unisul e campeão mineiro pelo Minas Tênis Clube, e foi vice-campeão da Superliga na temporada de 2005-2006. Além dos títulos e das boas atuações fora do país, Visotto pegou 3 terremotos no Japão. O mais famoso desses foi em Myanmar, pelo Campeonato Asiático. Tal fato viralizou na internet. Quando o atleta brasileiro estava indo sacar, começou a tremer tudo. Ao ver o pessoal local correndo, Leandro mirou a porta do ginásio e saiu correndo o mais rápido que conseguiu. E agora, falando da vida pessoal do jogador, Leandro é casado com Natália Visotto e é pai de 2 meninas, Catarina e Vitória. É torcedor do Flamengo, gosta de sushi e tem por hobby o surf e a pesca. O oposto adquiriu a paixão pela pesca por influência de sua mãe, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Esta é a terapia preferida do atleta, que enquanto jogou na Europa, admitiu sentir bastante falta da atividade. Visotto não é um amador na pescaria, faz questão de entender o máximo possível sobre a atividade, buscando conhecer as diferentes espécies e se atualizando para ter sempre um equipamento adequado à sua disposição. Apesar de ser fã de frutos do mar, o oposto não coloca a mão na massa na hora de prepará-los, preferindo apenas saborear as preparações dos cozinheiros ou da sua própria esposa. Uma curiosidade sobre Visotto é que seu jogo inesquecível é a final da Liga Mundial de 2009 e seu cantor preferido é Jack Johnson e o Deu Youssef para a Estação Esportiva. Brasileirão. Aí um feliz aniversário para o Visotto da nossa equipe, né? E agora vamos falar de Série A pela elite do futebol brasileiro. O Botafogo recebeu o Grêmio no Engenhão e, pressionado por ainda não ter vencido no campeonato, o Fogão fez valer o fator casa e ganhou por 2-1. Mesmo com o tricolor entrando em campo com o time quase todo reserva, não foi fácil para os cariocas conquistarem os 3 pontos. Brenner abriu o placar, mas logo depois Igor Rabelo fez contra e empatou o duelo. No entanto, aos 46 minutos da etapa final, Gilson anotou um golaço e garantiu a primeira vitória alvinegra na competição. Outro alvinegro que se deu bem na rodada foi o Atlético Mineiro. Jogando em casa, o Galo bateu o Corinthians em mais uma partida marcada por polêmica com a arbitragem. Roger Guedes teve que marcar 2 vezes para conseguir um gol. O primeiro tento foi anulado pelo juiz após ele consultar o auxiliar. O detalhe é que a anulação aconteceu mais de 1 minuto após o lance. Mais perto do fim da peleja, Roger Guedes aproveitou o cruzamento de Patrick e definiu o triunfo do Galo. Vale destacar que a derrota tirou o Timão da ponta da tabela. E no Dorival de Brito, o Paraná perdeu mais uma na estreia do técnico Claudinei Oliveira. O Sport venceu por 2-1 com gols de Rogério e Marlone. O tricolor diminuiu com Johnny Lucas, mas o tento não foi suficiente para impedir a terceira derrota da equipe paranaense na Série A. No Maracanã, Fluminense e São Paulo ficaram no 1-1. Em duelo equilibrado, o tricolor paulista abriu o placar com Éder Militão. No entanto, aos 43 do segundo tempo, o atacante Pedro evitou a derrota dos cariocas. Essa rodada foi marcada por muitos empates. Na Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense não saíram do zero. O tricolor criou as melhores chances da partida, mas o goleiro do Santos teve grande atuação e impediu o fracasso rubro-negro. Internacional e Cruzeiro também não abriram o marcador. No Beira-Rio, o time gaúcho pressionou, mas Rafael fechou o gol da Raposa e segurou o empate fora de casa. Palmeiras e Chapecoense também empataram sem gols, mas como já é de costume nesse Brasileirão, mais uma vez a peleja foi marcada por polêmica com a arbitragem. Em jogada duvidosa, o time paulista teve um gol anulado aos 49 da etapa final. O Verdão atacou mais durante todo o jogo, porém não conseguiu furar a retranca catarinense. O arqueiro Jandrei foi o destaque do embate.
E o Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Os cariocas bateram o Ceará por 3-0 com Vinícius Júnior 2 vezes e Diego fechando a goleada no Castelão. Agora o rubro-negro tem 7 pontos e é o líder isolado na competição. Logo mais às 8 da noite, América Mineiro e Vitória se enfrentam no Independência. Vale destacar que o duelo entre Santos e Vasco foi adiado para o dia 16 de julho, por conta das datas dos jogos de ambas as equipes na Libertadores da América. A Copa no Mundo. Após conseguir vaga na última rodada das eliminatórias sul-americanas, os hermanos chegam fortes para mais uma Copa do Mundo. A Argentina, um país de apaixonados por futebol, chega como favorita para mais uma Copa do Mundo. Confira agora um pouco mais sobre a história desse país sul-americano no boletim de Marcos Roberto para a Copa do Mundo. A Copa no Mundo desta segunda-feira traz hoje um pouco da história de um país sul-americano com grandes craques no futebol mundial. Vamos falar hoje sobre a Argentina, cuja seleção é bicampeã mundial em Copas do Mundo. Com essa música de fundo, queremos transportar nossos ouvintes para a Argentina, que é o segundo maior país da América do Sul em área territorial. Ao norte, faz fronteira com Paraguai e Bolívia, a nordeste com Brasil e Uruguai, e a oeste e sul tem o Chile como país fronteiriço. A colonização argentina iniciou em meados do ano de 1516, quando o espanhol Juan Díaz de Solís navegava pelo Rio da Prata. Ao avistar longa região de pampas, tomou posse do território, que até então era ocupado por nações indígenas. A capital, Buenos Aires, foi fundada em 1534. Após alguns conflitos internos, ainda como colônia espanhola, a Argentina, enfim, se torna independente no ano de 1816. Uma longa guerra civil terminou em 1853, com a organização do país em uma federação com províncias e Buenos Aires oficialmente como capital. E foi após tantos combates por liberdade e poder que o futebol surgiu no país portenho. O dia de 20 de junho de 1867 é considerado como o ano de início da prática deste esporte no território argentino, possivelmente influenciado pela numerosa comunidade britânica que lá morava. A novidade rapidamente ganhou adeptos. Em 1893, o escocês Alejandro Watson Hutton, considerado o pai do futebol argentino, fundou uma liga desportiva. Após várias mudanças de nome, adotou-se o nome de Associação del Fútbol Argentino, AFA, Associação de Futebol Argentino, que foi a 8ª associação de futebol a ser criada no mundo. A qualidade do futebol argentino foi testada na primeira Copa do Mundo organizada. A competição foi realizada no Uruguai e teve o time da casa como primeiro campeão. A Argentina sagrou-se vice-campeã após perder pelo placar de 4-2 em favor do Uruguai. A Copa do Mundo de 1978 foi realizada na Argentina, que possuía uma seleção com grandes craques. Entretanto, juntamente com seus companheiros, o goleiro Fidjol, o zagueiro Passarella e o atacante Mário Kempes precisavam confirmar em campo o favoritismo. A seleção argentina se classificou para a final contra a Holanda, a Laranja Mecânica, que estava surpreendendo o mundo com seu diferenciado sistema tático. O segundo tempo dessa partida final terminou com o placar empatado em 1-1. Na prorrogação, a força da torcida e as atuações magistrais do goleiro Fidjol e do atacante Mário Kempes foram o diferencial e a Argentina venceu a Holanda por 3-1. A Argentina campeã da Copa do Mundo de 1978.
A seleção argentina chegava para mais uma Copa do Mundo com um time muito forte. Em 1986, a seleção portenha contava com um grande Maradona em ótima fase e reconhecido como craque mundial. A partida final da Copa de 1986 teve a talentosa Argentina contra a forte Alemanha. A seleção sul-americana conseguiu abrir 2 gols de diferença em poucos minutos. A seleção alemã lutou muito e conseguiu o empate heróico sob o forte sol do México. Mas a Argentina tinha Maradona e ele fez a diferença. Em lance individual, o craque argentino tocou para Burruchaga, que sacramentou o placar. A Argentina bicampeã 3, Alemanha 2. A Argentina tomou um susto nas eliminatórias sul-americanas. Mesmo contando com Messi, eleito o melhor jogador do mundo por 5 vezes, a seleção portenha teve vários tropeços e somente garantiu sua vaga para a Copa do Mundo na Rússia na última rodada. Comandada por Jorge Sampaoli, a seleção argentina é a cabeça de chave no grupo formado também por Islândia, que será sua partida de estreia na Copa da Rússia, e conta também com Croácia e Nigéria. Aparentemente, um grupo fácil para uma experiente seleção, que conta com Lionel Messi, sempre em grande fase no Barcelona. Contamos um pouco da história da Argentina, cuja seleção de futebol é uma das favoritas para a Copa da Rússia de 2018. Marcos Moraes para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Giro esportivo. Na Universitária são 6h57 e agora, infelizmente, o Giro Esportivo de hoje começa com uma notícia triste para todo o esporte brasileiro. Na noite de ontem foi revelado que atletas da ginástica masculina sofreram abuso sexual, físico e moral por cerca de pelo menos 15 anos. O agressor acusado é o treinador Fernando de Carvalho Lopes, que é uma das principais referências da base da ginástica artística brasileira. O técnico trabalha há 20 anos no Clube Movimento de Expansão Social Católica, o MESC, local onde, segundo as vítimas, aconteceram a maioria das agressões. A primeira denúncia contra Fernando Carvalho foi há 2 anos, antes das Olimpíadas de 2016. Na época, o treinador que integrava a seleção brasileira, que ia participar dos Jogos, foi afastado do cargo. Por causa dessa mesma denúncia, o MESC também tirou o contato de Fernando com os atletas. Desde então, ele só estava realizando funções administrativas dentro do clube. Segundo o que foi revelado, já se tem conhecimento de pelo menos 40 vítimas e todos os meninos eram menores de idade. Todos os casos de abusos estão sendo investigados pelo Ministério Público Estadual de São Paulo e a maior parte do processo tramita em segredo na Justiça. E chega ao fim a Estação Esportiva desta segunda-feira, dia 30 de abril de 2018. A apresentação de Mariana Siqueira e Rawane Rocha. Produções e reportagens, Ildeu Youssef, Marcos Roberto, Mariana Siqueira, Rawane Rocha e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sebastião Cruz. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Mariana. Boa noite, Rawane, e boa noite a você, ouvinte. Estação Esportiva volta na quarta-feira, às 7h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia.